diz assim: grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, e tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós, nesse momento de meditação na tua palavra, meu Deus. Rogamos para que essas verdades, Senhor, escritas há tantos séculos atrás, mas que permanece viva, Senhor, pela ação do teu Espírito, ela possa, ó Deus, nos alcançar, nos ensinar, nos instruir, nos animar nessa noite, em nome de Jesus. Traz teu consolo para a gente, meu Deus. Nós precisamos de ti. Oramos, pedimos perdão pelas nossas ofensas e rogamos pelo teu povo nessa hora, que está a ouvir essa palavra ou estará ouvindo, e aqueles que posteriormente irão, Senhor, também possivelmente ouvir da tua parte, que o teu bom Espírito vos fala ao coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muitas vezes a nossa fé ela é despertada por meio de experiências diferentes. Por exemplo, alguns de nós foram despertados pelo discipulado. Alguém que ensinou a palavra do Senhor. Isso gerou fé. Isso, alguns que nasceram em berço cristão e foram discipulados pelos seus pais. Então, em algum momento, a fé foi despertada. É interessante que crianças que nasceram num lar evangélico, né, às vezes sentem até dificuldade em dizer qual foi o momento em que essa fé desabrochou no coração. Eu tenho uma consciência muito clara do momento em que a palavra de Deus ela tocou profundamente a minha alma. No entanto, foram várias experiências de discipulado também, vários momentos com a palavra do Senhor. Outras foram chamadas à fé através da curiosidade. Será que esse Deus existe mesmo? Será que a palavra de Deus é verdadeira? E aí começou a experimentar dessa palavra e a fé foi produzida, nasceu no seu coração. Outros passaram por uma crise existencial sobre as questões que movem o mundo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a vida humana, de onde viemos, e essas coisas levaram a uma pesquisa mais aprofundada, digamos assim, e Deus se utilizou dessa curiosidade para despertar a fé nos corações. Tantos outros também foram chamados à fé por um episódio de luta, de provação, de sofrimento. É verdade que Deus também se utiliza muitas vezes do sofrimento, e penso eu que o sofrimento ele cumpre um propósito solene e abençoador quando o que está em sofrimento, ele se achega a Jesus e conhece de Jesus e experimenta da salvação. Porque é bem verdade que alguns, pela necessidade, se achegam até Jesus querendo somente um alívio para a sua dor, querendo somente ter o seu problema sanado,
e depois eles não permanecem porque de fato aquela fé não foi produzida na sua alma. A gente está diante de um texto que nos fala sobre a experiência de uma mulher que foi ter com Jesus, ela foi chamada para perto de Jesus por causa da dor, mas que foi despertada ao Senhor verdadeiramente através do amor que o próprio Jesus despertou pela vida dessa mulher. É essa mulher que está aqui a sua história registrada em Mateus, em Lucas, mas Marcos se debruça de maneira muito especial a falar de uma mulher que ela aparece no meio de uma história, de outra história. Aqui, a partir do verso 21, aparece o personagem Jairo, que ele era um dos principais da sinagoga, e ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, insiste com Jesus porque ele está com um problema muito sério. Minha filhinha está à morte. Então Jesus, ele pede, Jairo pede para que o Senhor Jesus imponha a mão sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Então é uma fé parece uma fé mais robusta aqui de Jairo. O Senhor tem poder sobre a morte. Mas essa mulher também aparece nesse intervalo, é um milagre intercalado no segundo, nessa espécie de sanduíche, como Marcos muitas vezes coloca algumas histórias dentro de outras histórias, e alguns dizem que é para despertar uma expectativa no leitor. Se for um argumento muito moderno, né, mas muito interessante, nós não duvidamos, uma vez que as narrativas do Antigo Testamento elas têm uma estrutura muito interessante quanto a isso. Todavia, ocorre aqui um lapso temporal, de fato, onde tem esse primeiro personagem chamado Jairo, que vai ter com Jesus, e no caminho até a casa de Jairo há esse encontro e esse rogo, esse pedido e essa atitude dessa mulher que está a sofrer. E eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, aqui que a necessidade pode nos levar para perto de Cristo. A necessidade, a dificuldade pode nos conduzir a Cristo, mas essa dificuldade pode ser insuficiente para nos levar ao conhecimento de Cristo. Para conhecermos o Senhor Jesus é necessário algo mais. Por isso, é o próprio Senhor Jesus que ele aperfeiçoa a nossa fé. A gente vai perceber isso aqui nesse texto. Por exemplo, a necessidade pode nos levar para perto de Jesus. É isso que está acontecendo aqui na vida dessa mulher. Os versos 25 a 28 fazem parte de uma única frase, né? No grego, ela vai relatar a aflição e as lutas que essa mulher estava atravessando. Por quê? Diz aqui nesse texto, essa mini biografia dessa mulher, que ela estava passando por um problema há mais de uma década, há 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Veja, é um sofrimento contínuo. Ela vinha sofrendo, ou seja, no momento que ela passa por Jesus aqui, ela estava no meio do seu sofrimento. Sofrimento muitas vezes é assim, né? Há sofrimentos que são temporais, são rápidos na nossa vida, que a gente lembra, aconteceu isso na minha vida, mas tem outros sofrimentos que eles perduram, né? Tem outros sofrimentos que nos acompanham durante mais tempo do que a gente gostaria. A gente vai se despedindo dos problemas, mas às vezes eles querem caminhar conosco. Tudo isso para nos ensinar. O apóstolo Paulo, quando ele orou pelo espinho, ele não orou pelo espinho, orou para que Deus removesse o espinho, mas me parece que ele não desfrutou do milagre, mas acabou usufruindo de um milagre maior, que foi experimentar a graça de Deus continuamente. Então, às vezes nós experimentamos a graça de Deus milagrosa quando Ele tira algo de nós, quando Ele nos dá uma cura, quando Ele nos atende, nos livra do sofrimento. Às vezes essa graça é maravilhosa no decorrer da nossa vida. Mesmo com o problema, mesmo com a dificuldade, Ele vai nos mostrando que Ele é suficiente, mesmo em meio à aflição. Essa mulher estava aqui há 12 anos. O que nos surpreende, que nos faz entender que essa mulher estava passando por um grande sofrimento, é que só agora, ao que parece, ela tem esse encontro com Jesus. Sofrer com Jesus é suportável, né, irmãos? Mas já é difícil.
mas sofrer sem Jesus é algo terrível. É algo terrível. Porque muitas vezes você vai olhar para o sofrimento e é como o mundo olha para o sofrimento e diz assim, não há propósito no sofrimento. Não é isso que acontece? Parece que o sofrimento não tem propósito. Quando você conhece o Evangelho, você entende, não os segredos de Deus, não aquilo que está velado, mas conhecendo esse Deus de amor, nós entendemos que todas as coisas Ele permite, em termos de sofrimento, né, para o nosso aperfeiçoamento. Essa mulher sofreu muito tempo sem Jesus. A promessa que nós fazemos não é que você se verá livre do seu mal. Pessoas quando chegam sofrendo na igreja, o que é que nós podemos fazer? Podemos colocar a vida dela em oração, podemos interceder, podemos caminhar juntos, mas nós não podemos garantir a essa pessoa que ela se verá livre do sofrimento. Mas o que nós podemos dizer à pessoa é que se ela estiver em Cristo, esse sofrimento ele vai ser docemente suavizado pelo Senhor, no sentido de que ela vai perceber a graça superabundante na vida dela. Se você está passando por sofrimento, se vocês estão passando por sofrimento, se nós estamos passando por sofrimento, eu não vejo maior consolo do que esse, do que saber que há um propósito no sofrimento. Essa mulher estava em meio a uma multidão, Jesus estava sendo acompanhado ou assediado por tantos ali, e ela está enferma, o texto vai dizer que ela está enferma, e como é difícil esperar quando nós estamos doentes, né? Você chega num hospital e você olha, às vezes você vai no pronto-socorro e quando você olha aquela sala de espera, quando está cheia, a gente já dá uma desanimada, né? A gente já dá uma desanimada. Quando é que vai sair o exame? Quando é que a gente vai passar pelo procedimento necessário? E aqui essa mulher, vendo Jesus, o texto vai mostrar isso, ela tem esse empecilho. As pessoas estão ali e ela tem essa dificuldade, está debilitada na sua saúde, financeiramente está quebrada também, porque o texto vai dizer que ela gastou tudo o que tinha e às vezes até o que não tinha para tentar essa cura. E a saúde, ela esgota nossas finanças mesmo, né? Tanta gente tem gastado tanto, né? Com tratamentos e com tantas coisas. E não é fácil, não é fácil. Era uma mulher que também, conforme Levítico, ela era uma mulher que estava cerimonialmente impura, por causa do seu fluxo contínuo de sangue. Então, Levítico 15 vai dizer que uma pessoa nesse estado, uma mulher, estivesse assim, ela estava impossibilitada ali de se apresentar diante do Senhor. Então, ela precisava cumprir até um tempo para ser purificada, após estancar esse sangramento. Mas era uma mulher que estava sempre, segundo a cerimônia judaica, estava sempre, segundo o costume judaico, estava sempre ali, impura há tantos anos. E clinicamente desiludida, porque os médicos não davam nenhuma esperança sequer de melhora para a vida dela. Então veja, todo um contexto de sofrimento que ela estava passando. Mas o verso 27 marca uma mudança muito interessante, porque diz que ela ouve falar da fama de Jesus, e ele está ali perto dela, e ela, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então ela tem uma atitude ousada, vendo Jesus e meio à multidão, ela não se apresenta, mas vai entre as pessoas sorrateiramente, sendo ali espremida, né, por assim dizer. Ela vai e tenta tocar as vestes de Jesus e ela assim o faz. Numa atitude ousada, ela toca no manto. E no mesmo momento o texto vai dizer que ela sente-se que algo mudou no corpo dela. É uma cura instantânea. Nem sempre Jesus operou assim, né, com a cura instantânea. Há um episódio de um homem que estava com um problema de cegueira, né, que Jesus ele unta os olhos da pessoa e ela olha assim, não consegue ver as coisas muito bem, e depois Jesus faz outro procedimento e ela começa a enxergar de maneira perfeita. Nem sempre. O que eu acho fantástico, meus irmãos, é que, principalmente olhando as narrativas aqui dos evangelhos, Jesus ele não tem um modus operandi assim, que siga um padrão, né? Jesus faz como quer, e na nossa vida também é. Às vezes a gente quer que Deus opere na vida da gente, como operou na vida do nosso irmão. Às vezes a gente quer que seja da mesma forma. A gente olha, mas Deus não fez na vida dele?
E por que não faz na minha? E se Deus abriu uma porta na vida de fulano, por que não faz assim? Se Deus restaurou a família de ciclano, por que não faz assim na minha vida? Né? Mas a forma de Deus agir, quem é que pode compreender? Por isso o caminho é confiar em Deus, confiar no Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Essa mulher tem essa atitude ousada, e orar é uma atitude ousada, é ou não é? Não é a gente que está falando, não. Hebreus vai dizer que Cristo, por meio de Cristo, um novo e vivo caminho foi aberto, e por isso nós podemos nos achegar como? Ousadamente, com confiança. É assim, meus irmãos, se essa mulher com a fé débil, que a gente vai olhar daqui a pouco, ela ousa se aproximar de Cristo, se nós que temos esse entendimento mais claro, pela misericórdia de Deus, de quem é Jesus e dessa porta que nos foi aberta no céu, por que então temer? Podemos nos achegar à presença do Senhor por esse novo e vivo caminho, tendo a certeza que nós seremos ouvidos no céu, tendo a certeza que nós seremos amparados por esse Senhor, que talvez não nos responda conforme a nossa agenda, que talvez não nos responda do jeito que a gente quer, no tempo que a gente deseja. A nossa oração é sempre para quando? É sempre para ontem, né? É sempre para ontem. Mas esse Deus que habita na eternidade, um dia para Ele é como 1000 anos como um dia, Ele tem um propósito maior e tem tudo em suas mãos. Mas o grande ponto é, se essa mulher entrou na presença de Jesus, ousou tocar os vestes de Jesus, mesmo sem entender muito sobre Jesus, nós entendemos quem é esse Cristo bendito. Temos maior confiança de nos achegarmos a Ele. Ela toca Jesus e ela sente esse milagre acontecer. É uma espécie de milagre furtado, né? Que ela não pede a Jesus, ela só chega ali sorrateiramente e toca nas vestes do Senhor. E ela, quando recebe essa bênção, ela sente instantaneamente esse milagre. O texto dá a entender que ela se retirou assim, sorrateiramente. Ela chega timidamente e ela sai de cena, ou pelo menos deseja sair de cena da mesma forma. Um autor que eu achei fantástico falando sobre isso, ele diz assim: não lhe ocorria que a vontade ou o conhecimento de Cristo, muito menos seu amor compassivo, tivessem algo a ver com isso. Era o sentimento da mulher. Ela não achava que esse milagre tivesse a ver com a vontade ou o conhecimento do Senhor Jesus. Imaginava que poderia obter o que desejava furtivamente, levar a bênção embora da multidão, e que ele, a fonte dela, não perceberia nem se empobreceria pelo milagre que ela lhe roubara. Jesus se deixou ser furtado aqui do seu poder, né? Deixou ser furtado. Assim como uma mãe que não quer dizer claramente que o menino pode comer um chocolate, mas ela deixa assim bem facinho na geladeira, né? Jesus, ele se deixa assim, no melhor modo de dizer, ser furtado, porque ele sabe quem está ali no meio da multidão, né? Sabe. Ele sabia a necessidade de cada uma delas. Aqueles que estavam ali por curiosidade, às vezes que estavam ali por outras necessidades, e aqueles que estavam ali com essa necessidade urgente. Ele conhecia cada uma delas. Mas a gente percebe que aqui há uma pequena amostra de fé dessa mulher. Ela ainda é bem imatura. Ela não pensava que aquilo tinha a ver com a glória de Cristo, com o amor do Senhor Jesus. Mas são pequenas amostras de fé que já são importantes, que já pode trazer alegria ao nosso coração, irmãos. Quando um não crente pede uma oração, né? Talvez um conhecido seu, um parente, diz assim: ore por mim. Essa semana eu estava na casa de um parente, era um aniversário de uma menina da nossa família, de uma sobrinha. Daqui a pouco alguém pede oração. Assim, pastor, pode orar por nós? E eu fiquei tão feliz, porque eu sei que as demonstrações mais tímidas que pareçam ser em relação à fé, na verdade, pode ser o começo de um agir tremendo de Deus. Então não despreze. Botou uma mensagem lá no grupo, um versículo, seja lá o que for, tem um like, um joinha.
Quem foi que colocou aquilo? Quem foi que colocou aquela mãozinha do amém? Né? Às vezes a gente despreza essas reações, essas respostas, porque elas são tímidas demais. Mas você já viu como é que nasce uma plantinha? Se eu contasse, vocês não acreditariam. Vocês sabem, né? Uma sementinha do tamanho de nada. E dali nasce uma grande fé. Por isso a gente não pode desprezar os pequenos começos da fé. Não foi assim na sua vida também? Para muitos foi assim, um começo bem tímido. Veio à igreja hoje, ouvi um versículo, alguma coisa do tipo, e dali foi o começo de uma história de fé maravilhosa. Que Deus nos dê olhos para ver o que Ele tem feito, o que está fazendo pela fé. Mas a necessidade pode nos levar para perto de Cristo, como eu disse para os irmãos, mas ela ainda é insuficiente para nos levar ao pleno conhecimento de Cristo. Esse texto nos mostra que essa mulher, ela se mete no meio dessa multidão, versos 29 e 30, essa multidão que a comprimia. Eu disse para vocês que ela aparece com certa discrição em meio àquela multidão, e ela quer sair de cena com a sua bênção, e ir embora dali, feliz da vida. Mas o Senhor Jesus quer fazer algo mais no seu coração. Mas pensemos que parece que Cristo ele não é tão exigente quanto a fé como nós somos, quanto a qualidade da fé. Porque Ele aceita uma fé tímida, uma tímida demonstração de fé. Ele faz isso com a gente. Ele atende às nossas orações, irmãos, nem sempre daquele que é mais vivido, experimentado. Às vezes da pessoa que tem a fé mais débil, mais tímida, ou aquele novato na fé. É pelo critério de conhecimento, né? A pessoa conhece muito a Bíblia, Deus, vou atender sua oração. É a oração mais bonita, Deus, vou atender sua oração. Não, às vezes Deus atende a oração daquele que nem sabe orar direito. A gente percebe isso aqui nesse texto. Essa mulher, ela toma a sua bênção e tenta ir embora, desaparecer. Isso nos deixa uma lição também. Quantas vezes a gente não age assim? Da mesma forma. Uma forma tanto quanto egoísta. Recebemos e vamos embora. Recebemos e sequer compartilhamos com os outros. Ontem eu vi uma publicação interessante de um casal conhecido nosso lá do Brasil para Cristo. Eles vão casar e quem casa quer casa, né? Eles colocaram lá, conseguiram comprar um imóvel. Eu achei bonito o texto que a noiva colocou. Que ela disse assim: no mundo costumamos dizer com orgulho, eu consegui. Mas biblicamente dizemos para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Né? O mundo diz assim, eu consegui. Mas quando Deus nos dá, é para que todos saibam que Ele fez. Todos saibam todos que foi o Senhor que fez. Que foi a mão do Senhor, que foi o auxílio dEle, que foi a graça maravilhosa do Deus Altíssimo. Essa semana eu disse ao pastor Flávio, fui assim, quase como essa mulher aqui, do fluxo de sangue. Eu fui numa igreja, estava tendo um culto matutino. Aí eu disse, eu vou visitar a igreja do pastor James. Aí eu disse, eu vou lá. Aí, bem cedinho, cheguei lá, não disse que era pastor, né? Disse nada. Cheguei lá, os irmãos estavam em oração. Aí tinha uma irmã lá, chorando e orando. E depois ela compartilhando, diz assim, olha, Deus respondeu a minha oração. Meu filho tem 41 anos. Faz 15 dias que ele conheceu Jesus. E ela diz, por isso que eu não paro de chorar em oração. É por isso que eu não paro de agradecer. E é verdade, meus irmãos, quantas maravilhas o Senhor Deus tem operado. Não pegue a bênção e vá-se embora, não. Não pegue a bênção e guarde em silêncio, não. Mas veja o que é que Jesus quer fazer. Ele se aproveita, se apropria desse milagre que Ele mesmo considera a mulher, para que em grupo, aquele grupão que estava ali, aquela multidão, pudesse aprender algo precioso. Jesus está dizendo, eu não desprezo a pequena fé. Eu sou o ajudador. E talvez esse episódio tenha motivado e alegrado tantos outros nesse momento.
Talvez o que Deus fez na sua vida seja... Por isso que o convívio em igreja é tão importante, tão precioso, né? Quando a gente compartilha algo, a gente abençoa os irmãos. Quando a gente ouve do que Deus tem feito, a gente se alegra também. Veja, a necessidade pode nos levar para perto de Jesus, mas ela é insuficiente para nos levar ao conhecimento de Cristo. Por isso, o próprio Senhor, Ele que aperfeiçoa a nossa fé. Essa mulher está querendo ir embora e Jesus disse, alguém me tocou. Alguém me tocou, porque saiu poder de mim saiu virtude. E ele faz essa pergunta, como é que Jesus faz essa pergunta? Ora, se em outros episódios, em outros momentos, os discípulos se aproximam de Jesus e ele diz assim, o que é que vocês estavam conversando pelo caminho? Vocês estavam perguntando quem era maior do que o outro, quem ia sentar à direita? É claro que Jesus sabia, não é verdade? Como Deus que Ele é. Mas ele suscita essa pergunta aqui com o propósito de chamar a atenção da multidão e de mostrar àquela mulher o quão importante ela era. E de cumprir um propósito maior na vida daquela mulher. Tem uma versão, meus irmãos, versão de Jerusalém. É uma Bíblia utilizada entre os católicos, mas a tradução dela, assim, ela é muito oportuna em muitos textos, muito exata. E ela vai traduzir esse texto do verso 32, quando diz assim, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Aqui, na revista atualizada, não dá para ter muita compreensão, né? Ele estava olhando, parece olhar, quem foi que fez isso? Mas o sentido no original parece que é capturado melhor aqui pela versão de Jerusalém. A arca, né, a revista e corrigida também vai mostrar algo. Mas ele diz assim, mas ele olhava em volta para ver aquela que tinha feito aquilo. Percebe? Aquela que tinha feito aquilo. E dá a impressão de que ele estava olhando para a mulher. Assim, quem foi que fez isso? Meio que constrangendo amorosamente aquela mulher. Meio aquela mulher, quem foi que fez isso? Como se dissesse, eu sei que foi você, meu filho. Ela estava de costas, né? Tocou na orla de Jesus, voltou e ele se vira, quem foi que tocou? Os discípulos estão ali, né, criticando aquela situação toda, como que se quisesse fazer que Jesus fluísse com aquela multidão e seguisse o seu curso, seguisse o seu caminho. Parece que às vezes nós não estamos tão interessados com a vida dos irmãos, né? Com as necessidades alheias, então é mais a gente. Vamos lá, vamos seguir, vamos cumprir a nossa agenda e tal. E os discípulos dizem, meu, desse povo todo, Senhor, tu fazes essa pergunta, quem foi que te tocou? Vamos embora. E Jesus diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. Jesus não quer somente que ela se ausente da sua presença. Porque a mulher está satisfeitíssima com o milagre. Mas Jesus não está satisfeito em oferecer só um milagre. Jesus não está satisfeito em lhe oferecer só um milagre. Porque afinal de contas, o que é que Jesus quer? Quer que a gente aprenda dele, conheça o Senhor Jesus. Esse é o propósito dele. Jesus, ele sempre quis isso, né? Quando a mulher samaritana, lá em João capítulo 10, e naquele diálogo, naquela conversa toda, Jesus diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, você mesmo pediria, e ele daria a água da vida. O que é que Jesus está fazendo aqui? Né? Mostrando esse interesse dele com a vida daquela pessoa. Assim, eu quero que você me conheça, eu quero que você experimente mais de mim. Não é só essa água mesmo, é algo mais, é algo além. Não é só esse milagre que você espera, não é só essa oportunidade, não é só essa porta, não é só as respostas às nossas orações, que são, assim, motivo de ação de graças mesmo, de a gente louvar, nós engrandecemos o seu santo nome, mas devemos atentar para o fato de que Jesus quer algo mais com a nossa vida, quer que estejamos perto dele. O Senhor quer se revelar a nós. Aí no verso 33, mostra uma reação de espanto da mulher, de assombro, não de um medo assim, algo pavoroso, mas um deslumbre que ela tem, né? Ela fica deslumbrada com aquela atitude tão pessoal do Senhor Jesus. Sabendo do que nela operava. Você fica assim, diante de alguma situação,
Eu estava na Consciência Cristã esse ano, e aí teve um momento lá, o pastor Ronaldo Lidório ministrou lá uma palestra, e no final da palestra ele estava tirando foto com os irmãos e tal. Eu comecei a prestar atenção na atitude dele. E parece que cada irmão que chegava para tirar uma foto com ele, ele suscitava uma mini conversa. Ali era muito rápido, né? Chegou e tal, mas ele perguntava: como é que você está? E de onde você é? E eu comecei a prestar atenção nisso. Eram muitas pessoas, irmãos. E com todos, assim, ele conversava algo. Você está bem? Como é que está a fé? Rapidamente. E meu coração disse: meu Deus. Aí eu fui tirar uma foto com ele, né? Aí ele: e aí, meu irmão, tudo bem? Parece que a gente era amiga assim, ó. Né? Imagina Jesus. Olha para aquela mulher. Foi você que me tocou, querido. Eu sei. É diferente a forma como Jesus olha para a gente, né, irmãos? Diferente a forma como Ele nos trata. Diferente a forma como Ele nos ama. Esse Jesus tão humano, tão perto de nós, que sabe o que é padecer. Né? Quando você conversa com alguém que sabe o que você sofreu, você conversa com um psicólogo e tal, você pode até conversar com alguém, com algum irmão na igreja, até com um pastor. Mas quando você conversa com alguém que passou a mesma coisa que você passou, é diferente. Que teve a mesma enfermidade, ou que passou a mesma crise existencial, ou as mesmas dificuldades na família, é diferente a forma como a gente se conversa com essa pessoa. Não é? Conversar com Jesus é o quê? Se em matéria de sofrimento, ele experimentou de tudo muito. Ele sabe o que é sofrer. Imagine, o homem de dores sabe o que é, ele sabe o que é padecer. Essa mulher, 12 anos sofrendo, minha filha, vem cá, eu posso consolar seu coração, eu sei o que é sofrimento, em toda matéria. Esse Jesus é bendito demais, irmãos. Esse Jesus é maravilhoso demais. Então, ela se prostra diante dele, já está ali, deslumbrada com a ação desse Senhor querido. E aí o texto termina. Ela se prostra e declara-lhe toda a verdade. Então é uma fé que vai sendo amadurecida. No final ele chama ela de filha, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Como ratificando ali, pode ficar em paz. Não tenha medo de perder essa bênção, né? A tua fé te salvou, você pode ir em paz, fique livre do seu mal. No final das contas, o Senhor Jesus até elogia a fé dessa mulher. Tão fraquinha, mas é elogiada pelo Senhor Jesus. Ele não fazia sempre isso, né, irmãos? Com os discípulos, ele não pegava mais pesado, pegava. Amorosamente, mas pegava. Porque ele dizia assim: vocês ainda não creem nisso. Tantas vezes os discípulos viam tantos milagres e quando eles agiam com incredulidade, o Senhor Jesus repreendia eles. Vocês não conseguiram expelir um demônio. Vocês ainda duvidam disso, vocês estão com medo da tempestade. Por quê? Porque os discípulos estavam caminhando há mais tempo com ele. E essa é uma verdade. Nós precisamos amadurecer na fé. Quando o autor aos Hebreus vai falar com a igreja, ele diz assim: vocês se tornaram como pessoas que precisam de leite e não de alimento sólido. E é uma repreensão. Por quê? Porque pelas experiências, pelo conhecimento de Cristo, a nossa fé precisa ser aumentada. E se uma pessoa tem muito tempo de fé e a sua fé e a sua experiência cristã ainda é muito tímida, é sinal que alguma coisa está errada, não é não? O que é que se espera? É que a pessoa amadureça na fé. Você está maduro na fé? Será que nós estamos maduros na fé? Será que é compatível com o nosso tempo de que o Senhor Jesus nos chamou? Será que nós estamos crescendo? Agora, com essa mulher aqui, Jesus não exige dela os 5 pontos do calvinismo, nem que ela saiba a confissão de fé de Westminster, que os mistérios da Trindade. Não. Pequena fé dessa mulher, amadurecida pelo próprio Senhor Jesus, que é um ponto de partida ali para um conhecimento ainda mais amplo, um conhecimento maior. É por isso que ele aceita a fé das crianças, né? Daqueles que são ainda neófitos,
que ele vai experimentando e vai crescendo junto com ele. Louvado seja Deus. Cristo aperfeiçoa a nossa fé. Nós devemos aprender mais do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Aprender mais dele. Deixa eu encerrar com uma breve história aqui. Conta-se a história de um rei que ele saiu pelas ruas de uma aldeia para cumprimentar seus súditos. E no meio do caminho ele se encontra ali com um mendigo. Estava sentado junto à estrada. Aí esse mendigo estendeu um prato em direção ao rei, entendendo que o rei era misericordioso e querendo a ajuda do rei. Aí o rei, ele que estende a mão, para surpresa do mendigo, o rei que estendeu a mão e pediu algo para o mendigo. Ele ficou todo desconcertado, aí pegou 3 grãozinhos de arroz e colocou na mão do rei. Aí quando foi mais tarde, quando esse mendigo estava olhando o seu pratinho de arroz lá, ele percebe que tem 3 grãos de ouro. 3 grãos de ouro. Aí ele fica a pensar, puxa, eu devia ter dado tudo ao rei. Eu devia ter dado tudo ao rei. Às vezes nós estamos diante do Senhor que nos tem o ouro da vida eterna, da graça, da paz. E a gente responde tão timidamente, tão timidamente. Senhor Jesus tem tanta graça, tanto amparo para nos dar. E às vezes nós nos contentamos só com as bênçãos do tempo presente. Quando nós devemos nos alegrar e sermos insaciáveis no que tange ao conhecimento do eterno, o conhecimento de Cristo Jesus. Você está sofrendo? Se achegue a Cristo. Recebeu a bênção? Não se aparte de Cristo. Ele quer que você o conheça mais e mais e mais e mais e mais e mais. Que o maior milagre Ele já fez por nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra. Queremos, Pai, te bendizer, porque muitas vezes a nossa fé ela começa tão tímida mesmo, tão débil, tão imatura, mas já é fé. E o Senhor a aceita. E o Senhor mesmo nos dá essa fé, porque a fé é um dom que vem do alto, que vem das alturas. O Senhor tem operado tantas coisas em nossas vidas. E tudo que o Senhor fez por nós, não é para que a gente saia daqui dizendo, eu consegui, eu alcancei, mas para que todos vejam o que o Senhor fez por nós. Para que todos saibam o que o Senhor fez em nós. E para que assim o Senhor faça através de nós. Meu Deus bendito, assim como o Senhor atendeu a súplica dessa mulher, um toque somente. Como tu és poderoso, Senhor. Como tu és poderoso. Queremos nos achegar a ti. Se essa mulher foi ousada, mesmo sem te conhecer tanto, nós que já conhecemos a mensagem da cruz, que já sabemos que um novo e vivo caminho foi aberto para nós, nós podemos nos achegar a ti ousadamente, com plena confiança, porque sabemos, meu Deus, que nós passamos, Senhor, de desconhecidos a filhos amados. É assim que o Senhor nos trata, como filhos. E que grande presente, que grande graça nós recebemos, Senhor Deus. Por isso nós queremos te bendizer. Enche o nosso coração de alegria. Enche os nossos lábios de louvor. E se nas nossas lutas, sejam de 10 anos, 12 anos, de meses, ou de uma vida toda, não nos deixe esmorecer, Senhor. Mas que permaneçamos firmes, porque no tempo aceitável do Senhor, de acordo com teus propósitos eternos e maravilhosos, Pai, o Senhor há de nos atender.
mesmo no teu silêncio, que aprendamos, ó Pai, a te bendizer. Louvado seja o nome do Senhor, a nossa força. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter um breve momento aqui de compartilhar alguns pedidos aqui na frente. Vamos encerrar a transmissão. Eu nem perguntei ao MP se eu podia encerrar, né? Mas está encerrado, pode voltar. Tá bom então, Deus abençoe.